dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o teu reino venha, o teu governo sobre o nosso coração, sobre as nossas escolhas, venha. Encontre lugar nos nossos corações. Nós nos rendemos à tua vontade, ao teu querer, porque sempre será boa, perfeita e agradável para nós, porque o Senhor nos ama. Não porque merecemos ou somos dignos de alguma coisa, mas porque o Senhor escolheu nos amar primeiro. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abrace os meus irmãos nesta manhã e dê todo o consolo e conforto que a alma deles precisam. E se eu puder ajudar de alguma forma, me torne útil na vida deles nesta manhã, em nome de Jesus. Se houver da minha parte algum equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor Espírito Santo complete no coração dos meus irmãos o que eles precisam ouvir da parte do Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Isam. Ai, não dá pra ver o nome direito, mas seja bem-vindo ou bem-vinda. Não dá pra saber se é homem ou se é mulher, tá o nome juntinho, né? Fátima, bom dia, querida, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Aqui temos também a Lena Teixeira, obrigada, querida, novamente aqui comigo. Temos Leonardo Alves, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Profeta. Bom dia, Luiz Fernando, Elisângela, Marina Santos também, tá todos os dias aqui. Muito obrigada. A paz, querida. Antônio Porfim ou Portinari, acho que é isso, né? Oi, Carla, Paulo, Rosa Maria, Thelma, bom dia. Bom dia, Chácara São Pedro, obrigada pela presença. 2 Timóteo 4, de 9 a 19. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Crescente é o nome de alguém. Está aqui como nome de alguém, né? Crescente foi para Galácia e Tito foi para Damácia. Somente Lucas está aqui comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenha muita cautela com ele, pois se opôs fortemente à nossa palavra, às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os que não são judeus e a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o reino celestial, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Eu falo aqui muito sobre expectativas que a gente coloca nas pessoas. Eu falo muito sobre a gente ficar aqui esperando que alguém venha nos ajudar, alguém reconheça, alguém retribua. Eu sempre estou falando de alguma forma. Essa é uma das mensagens que eu trago no meu coração e falo aqui com vocês direto. Mas hoje eu resolvi estudar um pouquinho mais. Quem foi Demas? O que aconteceu aqui? Por que Paulo está fazendo esse desabafo? Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 até o 18, eu falei 19, mas até o 18. Paulo faz um desabafo. Mas esse desabafo, onde ele fala as coisas difíceis que ele enfrentou, o abandono, o desamparo, a oposição de Alexandre, que fez mal para ele,
Ele faz esse desabafo das coisas ruins, mas ele também faz declarações de fé. E o desamparo humano e o sustento divino fica muito claro nessa exposição, nessa carta de Paulo para Timóteo. E é isso que eu vou conversar com você. Às vezes nós permitimos que as ofensas, o desamparo, a exclusão determinem o nosso futuro. E o que precisa determinar o nosso futuro é o Deus que nos sustenta. Quantas vezes você já foi decepcionado, já se frustrou, já foi rejeitado de alguma forma? É algo comum isso. E às vezes esse tipo de dor na nossa alma determina o nosso futuro. A gente fala assim, não, nunca mais eu quero confiar em ninguém. Não confio em ninguém, eu confio em mim, em Deus e pronto, e acabou. Fui machucado, fui ferido sim por pessoas, eu não quero nem saber de amigo, quero nem saber, olha, eu não confio em ninguém. Você entende que esse tipo de afirmação é de alguém que permitiu que o autor da ferida causada determinou o futuro dela. Ela determinou o futuro. E você há de convir comigo que nós somos, como seres humanos, nós colocamos muitas expectativas sobre as pessoas. E eu fiquei imaginando, será que Demas sabia da expectativa de Paulo? Será que Demas tinha conhecimento da expectativa imensa que Paulo tinha sobre ele? Será que Demas tinha consciência de que Paulo queria ele do lado dele naquela hora de que ele estava enfermo, nos últimos tempos da vida dele ali na prisão? E por outro lado, quais eram as expectativas que Demas tinha sobre Paulo? Talvez Demas olhando Paulo, sempre forte, sempre proclamando o evangelho de Cristo, sempre caindo e levantando, um homem que não desistia em frente aos desafios, às oposições. Talvez a expectativa, tá, gente? Eu tô aqui na minha cabeça. Talvez a expectativa de Demas tipo, Paulo não precisa de mim. Ele consegue sozinho. Ele é forte. Muitas vezes as pessoas ferem as pessoas que parecem ser fortes, porque acham que não vão ser úteis na vida dela, porque ela consegue superar sozinha, ela consegue ser forte. E muitas vezes pessoas fortes são muito feridas, porque elas são fortes porque não desistem, não porque não dói, não é porque não cansa, é porque a gente não desiste. Então, às vezes, quando as pessoas olham e vê força em nós, acham que a ausência delas na vida da pessoa forte não vai fazer diferença. E Paulo era alguém forte, visto quantas coisas Demas viveu com Paulo. E Demas não conseguia enxergar em Paulo uma fragilidade de dependência dele. Pelo menos essa é a visão que eu procuro entender os dois lados. Eu procuro ver a visão que os dois têm. E talvez Demas não tinha consciência da importância que tinha para Paulo. Então, muitas vezes nós estamos magoados, nós estamos chateados, nós estamos feridos. E as pessoas que nós responsabilizamos por causa dessa dor, nem tá sabendo. Nem tá sabendo. Muitas vezes nós temos tanta expectativa com o filho, mas o filho não tem ideia do tamanho dessa expectativa. Aí você fala, não, Fernanda, eu sempre verbalizo minhas expectativas. Meu filho sabia o que eu esperava dele. Mas lembra que seu filho não dá conta da expectativa sua e de ninguém? Porque ele é ser humano. Assim como você. Também já foi expectativa de alguém e deve ter frustrado alguém. Paulo colocou ali de uma forma, num desabafo para Timóteo, mas ele não sabia o contexto do lado de Demas. Ele só fala assim, que Demas amou o mundo e foi para o mundo. Mas
Por que também que ele foi? Mas a minha questão hoje não é de ficar discutindo ali, defendendo Demas, que eu não estou defendendo Demas. Foi feio, né? Deixar o chefe assim, deixar o líder abandonado lá na prisão. Mas eu só queria dizer para você que Deus é o único que conhece o contexto de todas as coisas. E eu quero trazer aqui para você que assim como Paulo é um exemplo de fé, de combate, de energia dentro do evangelho, de uma forma a não desistir, a persistir, que Paulo faz um desabafo, mas ele não fica preso na mágoa. Ele poderia pensar, não vou confiar mais em ninguém. Esse negócio de discípulo, só para me dar trabalho. Invisto até e chega no final, me abandona, me larga. Pior, ainda larga para abraçar coisas que a gente era contra, que a gente falava contra o mundo. E aí Paulo não ficou nesse lugar. Paulo falou, olha, todos me abandonaram, mas eu tenho o Lucas aqui. Lucas está aqui comigo. Eu tenho você, Timóteo. E aproveita, olha só, vou precisar disso, e traz Marcos com você. Porque Marcos, o que ele fala de Marcos é muito interessante. Ele fala assim, traga Marcos, porque ele me é de grande auxílio para o ministério. Paulo podia ter desistido do ministério, para falar assim, combati o bom combate, guardei a fé e de nada adiantou. Paulo não ficou preso nas frustrações, nas decepções, porque ele tinha Deus, o Deus que o sustentava. E Deus deixou com ele as pessoas que realmente ele ia precisar naquele tempo, que era Lucas, Timóteo, Marcos, tantas pessoas. E ele faz um desabafo sobre Demas, faz um desabafo sobre a igreja que ele se sente abandonado na primeira defesa dele. Ele fala também sobre Alexandre. E quando ele vai falar sobre Alexandre, que Alexandre se opôs, ele fala assim, eu estou te dizendo isso para que você tenha cuidado com ele quando você chegar aqui, porque ele é perigoso. Mas aí, você vai vendo, o versículo 17 fala assim, olha, aconteceu tudo isso comigo, Timóteo. Tudo aqui que eu tô te falando é verdade. Aconteceu com Demas, quando ele fala sobre Crescente, quando fala sobre Tito, quando fala sobre que eles estão em outra cidade, porque eles foram enviados para outra cidade. Eles não abandonaram Paulo, né? Mas aí, Paulo tá dizendo assim, olha, tá vendo esse relato, tudo que eu fiz pra você é um desabafo, Timóteo. Tô desabafando com você, que eu tenho muita liberdade com você. Isso é um desabafo. E ele fala, todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Então, aqui, neste 2 Timóteo, capítulo 4, de 9 a 18, é um desabafo sobre a dor que ele sentiu e estava sentindo, mas também é uma declaração de fé. Tudo que eu preciso, Timóteo, tudo que eu precisei aqui, Deus me sustentou. Não me faltou nada e ele me livrou da boca do leão. Então, eu sempre estou falando aqui com vocês sobre abandono, às vezes, que expectativas que a gente tem nas pessoas e as pessoas não retribuem essa expectativa, porque ninguém dá conta da nossa expectativa, gente. O único que dá conta da nossa expectativa, quem está comigo há muito tempo na live sabe, é Deus. Porque Deus conhece todo o contexto, Deus sabe tudo. Então, Ele é o único que suporta a nossa expectativa. Então, toda expectativa que você tem nas pessoas, você pode jogar para Deus. Você pode ter essa expectativa em Deus, porque Ele vai suprir cada uma das suas necessidades, segundo a riqueza em Cristo Jesus. A riqueza em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele morreu e derramou a vida dele ali para que você tivesse vida, e vida em abundância. E a sua vida às vezes para numa mágoa, para num rancor, para numa decepção. Paulo não falou, agora também eu quero saber, eu não confio em ninguém, é só eu e Deus. É um coração amargurado, que deixou com que a ofensa determinasse o futuro. Nunca mais eu falo isso, nunca mais eu vou lá, nunca mais confio em ninguém, nunca mais. Já dizia o sábio popular, não sei quem fez essa frase, nunca mais é muito tempo. Você é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Paulo fala assim, olha,
Eu combati o bom combate. Se você for ver, um pouquinho antes, né? 4, versículo 6 e 7, ele fala: quanto a mim, eu estou sendo derramado como um vinho na oferta de libação, porque o momento da minha partida está próximo. Meu vinho está quase acabando. Aí ele fala: mas eu combati o bom combate. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Corri minha corrida e perseverei na minha fé. Sabe, não para a sua vida por causa de decepções, por causa de frustrações, por causa de traição. Não deixe que nada dessas coisas determine seu futuro. Nunca mais faço, nunca mais confio, nunca mais penso, nunca mais vou. Você é uma obra em construção. Experimente coisas novas em Deus. A sua fé vai mover você para os lugares que Deus quer usar a sua vida em toda a sua plenitude. Alguém te traiu, alguém mentiu para você, alguém te enganou. São os movimentos de Deus te levando para outro lugar, porque esse já não é mais um lugar para você ficar. Entenda os movimentos de Deus. Toda frustração, toda decepção que vem é Deus te movimentando para uma outra estação. Quando a gente olha que tudo de ruim que nos acontece, o Deus que nós amamos trabalha no bem para nós, que nós entendemos que são movimentos de Deus nos tirando de lugares que não somos mais frutíferos, que estamos estéreis. E aí Deus vem com um novo dele sobre a nossa vida. Sabe, Paulo, mesmo ali doente, mesmo ali passando por tudo isso, ele fala assim: eu não parei. Ele continuou o quê? Ele continuou escrevendo, ele continuou encorajando Timóteo e ele continuou guardando a fé. Quem foi embora ou quem fica não determina seu futuro, mas é o Deus que te sustenta. O Deus que te sustenta. Eu não sei se fez sentido para você essa mensagem de hoje, esse devocional de hoje. Mas em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, entenda os movimentos de Deus. Comece a entender que quanto mais você amar a Deus, mais você vai olhar suas dores, seu desamparo, como um movimento de Deus na sua vida, para trazer coisas novas, diferentes. E existem pessoas confiáveis, existem pessoas boas, com coração bom, existem pessoas prontas para caminhar com você num novo tempo, numa nova estação. Existem pessoas lindas e maravilhosas colocadas por Deus no seu caminho, na sua trajetória. Ah, Fernanda, eu não vejo ninguém. Porque esse momento é seu e Deus. Por isso que você não vê ninguém. Você não está vendo ninguém porque você tem que olhar para o seu Pai que te sustenta e investir tempo na presença dele. Porque quando você precisar de pessoas, quando as pessoas forem necessárias na sua vida, Deus vai colocar as pessoas que ele já preparou para caminhar com você. Assim como Paulo não ficou olhando para as perdas de amizade, ele olhou para aquele, olha, eu tenho o Lucas aqui, tenho você, Timóteo, aproveita aí para trazer os treinos que eu preciso e traz Marcos também, que ele me é útil, muito útil. E fala: olha, Timóteo, eu não estou falando isso tudo aqui reclamando, não. Sabe por que eu não estou reclamando? Porque o evangelho foi propagado, o evangelho, rapaz, aqui ó, no 17 ele fala: todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada. Ó, Timóteo, o negócio aqui foi duro, foi pesado, mas o objetivo foi alcançado. O evangelho foi plenamente proclamado e aqueles que não são judeus ouviram. Então, em nome de Jesus, que você possa entender que quem foi embora ou quem fica na sua vida não determina futuro. É o Deus que sustenta você. Eu queria dizer para você que se essa live fez sentido para você, compartilha com alguém que você acredite que precise ouvir essa mensagem. E lá nos comentários, vai lá e escreve: o meu futuro
está nas mãos do Deus que me sustenta. Não deixa que a dor fique determinando quem que você vai ser, quem que você não vai ser. O meu futuro está nas mãos daquele que me sustenta, do Deus que me sustenta. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque a tua bondade nos alcança. Porque todas as tragédias, perdas na nossa vida, luto, traição, abandono, são movimentos do Senhor para um novo tempo. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós colocamos nossas expectativas em tantas coisas e pessoas e elas não têm a capacidade de saciar nossas expectativas, mas o Senhor tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é no Senhor que nós confiamos o nosso futuro, porque é o Senhor que nos sustenta. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade de alma. Nesta manhã, seja tirado toda mágoa, todo o rancor do seu coração e você confie o seu futuro, não nas pessoas que te feriram, não na sua dor, mas confie o seu futuro no Deus que criou você, no Deus que te sustenta, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.